Estamos a conversar com a professora Rita Figueiras, ela que é docente da Universidade Católica Portuguesa, investigadora nas áreas de comunicação, comunicação política, também dos mídia e do jornalismo. Ambientes como a vigilância digital e a mediatização são áreas em que a professora exerce a sua investigação e a sua docência. Agradecemos muito estar connosco neste tempo para nos ajudar a refletir sobre aquilo que é também o fenómeno da comunicação e tem sido a comunicação neste tempo pandémico. Professora, precisamente neste contexto, neste tempo de pandemia, que valor tem a imprensa regional na aproximação, na relação? Pensemos no nosso país e na coesão territorial que temos de continuar a desenvolver. Que valor tem a imprensa regional nesta altura? A imprensa regional tem uma enorme importância em qualquer altura, enorme, porque nós sabemos que, diria, os meios de comunicação generalistas nacionais, eles tendem, na verdade, a centrarem-se muito em Lisboa, não é? E nas questões, e olham para o país, por um lado, centrando-se em Lisboa e a partir de Lisboa também, muitas vezes, não é? Portanto, tem esta dupla característica. E nesse sentido, a imprensa regional seria, e é muito importante como complemento, porque não só tem a capacidade de falar para o local a partir do local, a partir de um determinado distrito, de um determinado concelho, de uma determinada cidade, falar para essa cidade a partir da cidade, conhecendo exatamente aquele terreno, conhecendo exatamente os problemas e as questões que as pessoas daquela terra têm e que consideram relevantes a ser resolvidas, e portanto nesse aspecto seria fundamental, porque é muito diferente, por exemplo, um meio de comunicação generalista nacional, de repente precisa de ir a uma determinada terra em específico em Portugal, tratar de um assunto. Essa pessoa é sempre um estrangeiro, digamos assim, naquele local. Não significa que não possa dar um bom contributo, no sentido para informar o resto do país, mas com certeza aquela comunidade em particular pode não sentir-se tão bem representada através da forma como aquela cobertura foi feita, porque aquela pessoa não conhece a fundo aquele terreno, e é normal que não conheça. Portanto, o que é que eu quero dizer? Obviamente que isto não dispensa, dizer isto não dispensa a importância que é os jornalistas, quando se deslocam a determinadas cidades, distritos, concelhos específicos, e que façam a sua cobertura, mas isto requeriria uma complementaridade e manter muito forte os meios de comunicação locais, que normalmente são a imprensa, e sempre foi, e também as rádios, não é? As rádios locais. Agora, no contexto de pandemia, sobremaneira, porque como nós sabemos, os meios de comunicação em geral tendem a abordar a questão no ponto de vista genérico, a não ser quando há surtos específicos, e então aí, em concreto, descem, digamos assim, ao território nacional e falam de um surto específico que existe numa determinada região, numa determinada terra, num lar de terceira idade, fica na aldeia específica, não é? E claro que, neste contexto da pandemia, todos nós nos interessamos na perspectiva mais ampla, mas também queremos saber exatamente aquilo que está a acontecer perto de nós. E aí, de facto, o perto de nós, quem melhor pode tratar esse assunto será a imprensa local ou a rádio local. Agora, a questão de fundo que aqui se coloca, como sabemos, de há muitos anos a esta parte, a imprensa regional e também as rádios locais, mas a imprensa regional principalmente tem tido muita dificuldade em conseguir sobreviver. Por um lado, em ter o investimento publicitário suficiente para sobreviver tal qual existe, e mais difícil ainda para conseguir investir na sua própria modernização tecnológica e digital, não é? Até porque, como nós sabemos, em qualquer lugar do mundo, enfim, do mundo ocidental, vou pôr assim, tem-se assistido a uma diminuição da leitura da imprensa, não é? Da imprensa em qualquer suporte, sim. Principalmente no papel, não é? O papel, muitos jornais têm fechado, muitos jornais têm-se redimensionado, tornado-se cada vez mais pequenos para sobreviver, e a venda em papel é cada vez mais reduzida, porque os jornais têm muita dificuldade em angariar publicidade e também em manter estável
os seus leitores, porque normalmente quem lê papel ainda são as pessoas com mais idade que, digamos, que formaram o seu hábito de consumir informação manuseando o papel, não é? Tendo à sua frente um meio de comunicação social que passa a página para trás, passa a página para a frente, mostra a outra pessoa. Podem retroceder nas linhas, estruturar novamente o pensamento, ver se perceberam Exatamente. ou não o conteúdo, e na televisão é mais difícil, ou na rádio. Exato, ou mesmo com o jornal em formato digital, não é? Porque não dá a mesma sensação da experiência física do papel, não é? Ou até lê-lo quando se vai ao café e está em cima da mesa o jornal. Portanto, digamos que esses hábitos de consumo, da relação que temos com os meios de comunicação, as gerações mais novas ou facilmente se situaram e transitaram para o suporte digital do jornal, ou então passaram a consumir a informação de uma forma ainda muito mais fragmentada que, por exemplo, no Facebook permite. O que é que isto significa? Que a imprensa regional atravessa uma crise profunda, uma crise económica, mas também uma crise de leitores, mas que é preocupante neste sentido, porque de facto uma comunidade também se constrói do facto de ter um lugar, que é a imprensa regional, onde as suas questões estão, as pessoas sentem que elas estão melhor retratadas e são o centro daquele jornal, é aquela comunidade, a sua comunidade. Isso é fundamental, porque a imprensa generalista não substitui, complementa. Até porque, por exemplo, vejamos, vamos ter eleições autárquicas no próximo ano. É fundamental a imprensa regional para tratar dos problemas daquela região, que do ponto de vista da imprensa nacional, e aqui a imprensa nacional ou o jornalismo, indiferente do meio, digamos assim, tende a tratar ou as questões gerais, ou Lisboa e Porto, e de vez em quando vão passando por diferentes capitais de distrito, digamos assim. Porque do ponto de vista logístico também é complicado, não é? Mas, portanto, mais a fundo, seria de facto aqui o papel fundamental de discutir aquelas questões de uma região, porque podem não ser as mesmas da região do lado, não é? E que caminho para ajudar a esta sustentabilidade da imprensa regional? Assistimos agora neste tempo de confinamento a um suporte por parte do Estado na atribuição de uma verba também à imprensa regional para a aquisição de publicidade estatal. Isso pode ser uma forma mais continuada desse suporte acontecer. Vemos também outra via, que são os assinantes poderem contribuir, mas são sempre em número reduzido, poderem contribuir para a sustentabilidade económica destes meios. O futuro está no cruzamento destas duas respostas ou noutras? Requer muitas, e aqui novamente a criatividade e a imaginação será fundamental para repensar que modelos é que podem tornar viável e garantir a sobrevivência de facto da imprensa regional, mas e passa obviamente por apoios estatais, por conseguir angariar mais publicidade, que é difícil, principalmente no nosso país, quando nós vemos uma grande concentração das grandes empresas nos grandes centros urbanos, não é? E isto dificulta de facto depois que as próprias regiões consigam ter forças vivas do sentido económico suficientemente fortes e estáveis para conseguir canalizar publicidade para a imprensa regional, não é? Que esta dimensão também é importante. E depois, claro, também há esta questão geral que depois encontramos do ponto de vista específico, que é a cada vez menor disponibilidade das pessoas para pagarem para obterem informação, não é? Que é algo que os meios generalistas nacionais sentem, têm esse problema. Enfim, mais ainda tem esse problema a imprensa regional, principalmente quando ela é principalmente consumida pelas gerações mais velhas, não é? Que até podem perceber que é importante pagar porque cresceram nesse modelo, mas não é isso que garante a sustentabilidade de um meio de comunicação, mesmo regional. Até porque podem nem sequer já ter condições financeiras suficientes para comprar um jornal diário, por exemplo, que ao fim do mês, somado, pode ser significativo nas capacidades das pessoas, não é? Portanto, são muitas questões que aqui estão. Agora, eu mais uma vez diria que há aqui uma questão fundamental
que é sensibilizar as pessoas para a importância que a qualidade da informação, ela tem um custo, não é? Para as empresas de informação. E que ninguém gostaria que o seu trabalho, não receber pelo seu trabalho, não é? Ninguém, em nenhuma área profissional. Também a questão aqui que se coloca é que a internet de facto instituiu muito rapidamente um modelo em que era como se nós irmos a uma loja, pegarmos numa camisola e sairmos. É igual, não é? Enfim, estou a radicalizar, mas para perceber mas é isso, que sim. isso choca-nos, não é? Pensar, imaginemos entrarmos numa loja, gostarmos de uma camisola, pegamos na camisola e levamos connosco. Não dizemos nada a ninguém, entramos, saímos, porta fora, com a camisola. No limite é isto que se faz com a informação, não é? Porque de facto, quando, a questão importante de compreender, quando a internet e os meios de comunicação começaram a disponibilizar, os jornais, começaram a disponibilizar a sua edição na internet, houve duas questões aqui fundamentais. Por um lado, foi no pressuposto de que o público leitor em papel é e agora o que é que nós vamos fazer? É somar a este público as novas gerações que vão consumir através da internet. Portanto, temos um público já estável e vamos somar o público das novas gerações. Foi uma ingenuidade, mas só agora a posteriori é que conseguimos perceber isso, não é? Por causa de outra questão ainda mais significativa. Mas isso instituiu uma cultura que se eu posso ter grátis, porque é que eu hei de pagar? E a resposta aqui é impossível contrariar. Certo. Por outro lado, estamos ainda perante um tempo em que a informação estava estática num lugar. Ou seja, era preciso ir ao site do jornal para ler aquele jornal e não conseguíamos retirar uma notícia ao jornal e colocá-lo noutro lugar, que é o que nós hoje conseguimos. Conseguimos ler, enviar por e-mail, enviar para o Twitter, enviar para outra pessoa através do WhatsApp, colocar no Facebook, não é? Portanto, a informação ela viaja de um lugar para outro lugar, para múltiplos lugares, em circulação, circulação, circulação. Portanto, a gratuitidade e a circulação são uma combinação explosiva, digamos assim, que fez ruir ou tornou muito difícil a sobrevivência do modelo de negócio da informação, não é? Tornou absolutamente difícil. O modelo tinha sido instituído, que era pagar pela informação, e a informação estava ali, não estava noutro lugar, desapareceu, não é? Agora, o que nós vemos cada vez mais também é uma tentativa dos meios de comunicação, e em Portugal também temos isso, de que as pessoas podem aceder a uma informação de primeiro nível e se querem saber mais têm que se tornar assinantes, não é? Isso cada vez está mais em voga, mas continua a ser muito fácil aceder à informação e o grande distribuidor hoje em dia de informação, já há algum tempo é esta parte e mantém-se, para o público em geral é o Facebook. E aí a informação não é gratuita, ela não é, mas como não envolve transação direta de dinheiro naquele momento, ela é entendida como tal, porque há assim já, digamos, uma frase muito conhecida nesta área do jornalismo e dos negócios através do digital, que é se não pagamos pelo produto é porque o produto somos nós, digamos assim. Portanto, há sempre formas de pagar, mas elas não são visíveis, não é? Do ponto de vista direto. Portanto, isto tudo para dizer que é muito difícil continuar a sustentar o negócio da informação com toda a mudança tecnológica, digital e da mobilidade e dos dispositivos onde consumimos a informação, que é cada vez mais através do telemóvel, e um modelo que pretende sobreviver, nomeadamente a questão da imprensa regional, que tem um tipo de público privilegiado mais idoso, mais agarrado ao papel, mas também com dificuldades económicas para sobreviver, torna muito difícil, de facto, muito difícil, e também era preciso que as novas gerações sentissem um contacto com a sua terra, de uma maneira que se preocupassem com ela e que quisessem estar bem informados sobre ela, não é? Porque muitas vezes o que nós vemos é as novas gerações quererem a determinada altura sair desse lugar, irem para Lisboa, virem para o Porto, o que seja, não é? E portanto isso também os afasta
do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista cultural, do ponto de vista afetivo, com a sua, não significa que não gostem da sua terra, como é óbvio, Claro. mas estou a pensar em sair dela, porque as melhores condições de vida não são percebidas como ficando naquele lugar, não é? Do ponto de vista profissional, do ponto de vista dos estudos, dos acessos, não é? A todas as coisas que a vida moderna tem. O caminho será o investimento em cidadãos mais responsáveis, capazes de perceber a importância da comunicação e, nesse sentido, pagado por ela também? Eu julgo que sim, pagar pela informação parece-me fundamental, mas claro, é preciso aqui de facto quase uma revolução cultural no sentido das pessoas ganharem nova consciência, primeiro da importância de estar bem informados, de valorizarem a qualidade da informação, competentes e que têm a respeitabilidade e a seriedade da profissão como valor, não é? Que percebem que a reputação é o seu bem fundamental, isso, e claro, e as pessoas perceberem que a informação deve ser paga, mas os dados que existem até já deste ano, Portugal colocam apenas cerca de 9% da população portuguesa está disposta a pagar por informação. Isso é um dado muito relevante. E ao mesmo tempo que preocupante, claro. Não é? Porque o jornalismo é fundamental para a democracia, para sermos informados, para podermos compreender o que se passa no mundo, até na questão da pandemia, não é? Para melhor nos protegermos, a informação é fundamental para a nossa proteção, não é? É fundamental, que é neste caso muito concreto, mas podemos pensar em todas as outras dimensões de decisão de quem é o governo, de quem é o nosso autarca, de quem é o nosso presidente, enfim, todas estas questões são fundamentais e a informação ajuda-nos a perceber e fazermos a nossa avaliação do desempenho dos nossos governantes, claro. Na questão da pandemia, agora aqui em concreto, fundamental para percebermos se o risco aumenta, se o risco diminui, como é que nós podemos fazer para nos protegermos, aonde devemos ir, como nos devemos comportar caso tenhamos alguma suspeita de risco de estarmos infectados com o Covid-19, e aí a informação é fundamental, claro, porque sem informação não saberíamos estas coisas. Claro, não é? A informação é essencial para termos uma sociedade mais responsável e mais participativa também. Sim, e também com esse sentido da responsabilidade e dos direitos, não é? Porque a informação vai ajudando a consolidar as duas dimensões, que uma também não existe, é bom que exista em articulação com a outra, não é? Nós também estamos mais cientes dos nossos direitos, também se estivermos melhor informados, não é? Claro. E se tivermos confiança naquilo que sabemos sobre as coisas. Portanto, aqui o jornalismo, a informação em geral, enfim, como queiramos chamar, tem uma função fundamental de também de exigirmos e de exigirmos responsabilidades a terceiros e a nós próprios também, claro. Uma comunidade também passa por uma consciência de cada um sobre a forma como está a exercer a sua cidadania, certamente. Muito bem. Professora Rita Figueiras, foi um gosto conversar consigo sobre Igualmente. estes temas tão amplos que marcam a vida cotidiana, marca a vida com toda a certeza dos comunicadores, mas marca muito a vida concreta de todas as pessoas. É dessa forma que queremos também apresentar a informação e a comunicação, tornando-nos e desafiando-nos também a sermos cidadãos mais responsáveis, não só em tempo de pandemia, mas sempre. Muitíssimo obrigada. Obrigada eu também.